Sibeli já está rindo lá, pensando já, ele vai chorar. Fica firme. Fica firme. Mas se chorar não liga não, é de família. É de família. E é uma emoção estar aqui, irmãos. Uma emoção rever os irmãos, os amigos e outras caras novas. Muita gente foi embora, muita gente chegou. Tem aqui ovelhas minhas de outras igrejas, Bom Pastor, lá de Barueri, outros irmãos que vieram aqui para cultuar a Deus conosco. E é uma alegria muito grande, irmãos, muito grande mesmo. Sou filho desta igreja. Aqui é onde eu fui enviado para o seminário. Tantas lutas, tantas aflições, tantas angústias, tantas dificuldades e tanta falta de fé, tanta incredulidade também, não só minha, mas Deus é misericordioso, Ele faz a sua obra como Ele quer e Ele nos abençoa como quer. Ele tem os seus meios, tem as suas maneiras, meios e maneiras que nós julgamos às vezes esquisitas, mas Deus nunca deixa de nos abençoar, nunca deixa de cumprir os seus propósitos em nós, nunca deixa de lançar os flashes da graça dele sobre nós. E nós temos perseverado nesse caminho, porque Deus tem nos abençoado. Amém. Sem a graça de Deus, sem o favor de Deus, sem as bênçãos de Deus, nós não somos capazes de nada. Não haverá nada, nenhum sonho realizado. Mas nós confiamos num Deus que faz coisas que nós não imaginamos. Ele faz infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. E nós cremos nesse Deus. Eu quero meditar com vocês em Romanos 8, de 18 a 25. Não sei se era para apresentar minha família agora. Era, pastor? É. Antes de lermos o texto, peço que a minha família fique em pé. O agregado também. É uma bênção. A Bárbara. Não é agregado ainda, viu, irmãos? Está em fase de estágio, está estagiando. Quando eu falar sim, já pode, aí tudo bem. Mas ainda não dei o sim. Benção. Isso. É assim que tem que ser, viu, pastor? Tá certo. Está ali a Bárbara. Todo mundo que vê a Bárbara, essa aqui na ponta, é a mais nova, pastor? Não, gente, é a mais velha. A maior é a mais nova, né? Do lado ali é o Vinícius, Barba, minha ovelha, a Gabriela, a maior, está maior que a mãe já. Daqui a pouco está maior que eu. Tem 13 anos só, viu, gente? A Sibeli, linda como sempre. Minha irmã Jéssica, também linda como sempre. E meu cunhado, vão se casar dia 3 de dezembro. Orem por eles. Que Deus abençoe. Não falei lá com o Alex? Não é Alex, é Alex. Alex. Essa é a minha família. O restante disse que viria, mas não veio. Furado. Deus abençoe. Pode sentar. Mas Romanos capítulo 8, irmãos, verso 18. Romanos 8, 18 nos fala a respeito dos sofrimentos presente e as glórias do porvir. Diz assim a palavra de Deus: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora.
E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Querido Deus, a glória é toda para o Senhor, ó Pai. Verdade. O Senhor conhece as intenções do nosso coração e sabe, Senhor, que dependemos totalmente da graça do Senhor. Precisamos todos os dias, ó Pai, sermos transformados pelo Senhor, pelo poder do Teu Espírito e da Tua Palavra, Senhor. E nós precisamos disso agora, ó Pai. E nós carecemos do Teu amor, do Teu favor, ó Deus, e da Tua misericórdia. Pedimos em Cristo Jesus que o Senhor seja propício a nós nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vivemos tempos difíceis e a igreja às vezes tem se esquecido da sua herança, tem se esquecido do que a aguarda, do que está no futuro, do que está para ser revelado em nossas vidas. E mesmo como crentes, como filhos de Deus, nós ainda lutamos contra toda anomalia, contra todas as dificuldades dessa vida. Alguém disse que Deus só teve um filho sem pecado, mas nem um filho sem sofrimento. Aliás, alguém já disse que a marca da igreja, lá na igreja primitiva, desde aquele tempo, que a marca da igreja, o distintivo da igreja, é sofrimento. Eu não estou aqui para te desanimar, mas alguém também disse, o crente ou ele está entrando, ou ele está saindo, ou ele está no meio da tribulação, e louvado seja Deus por isso. Graças a Deus por isso. Hebreus 5,8 diz que o Senhor Jesus, embora sendo filho, aprendeu obediências pelas coisas que sofreu. Não que o Senhor precisasse aprender a obedecer, não, porque só precisa aprender a obediência aquele que desobedece, aquele que não sabe obedecer. Jesus e o Pai eram um e compartilhavam da mesma essência e tinham a mesma vontade. No entanto, em sua humanidade, Cristo Jesus teve que mostrar total obediência e ele teve de tornar-se obediente até a morte, e morte de cruz. Morte de cruz. Como diz outra versão, apesar de ser filho, ele aprendeu a obediência na escola do sofrimento. Apesar de ser filho, aprendeu a obediência na escola do sofrimento. Um dia eu preguei na igreja lá em Hebreus 12:4, de 1 a 11, que diz que nós somos disciplinados por Deus e nessa disciplina que nós perseveramos. E eu disse que o princípio da disciplina, ele permanece. Ele permanece, Deus continua nos ensinando por meio de muitos sofrimentos, por meio de muitas aflições, por meio de muitas angústias. E eu disse que tornar-se filho de Deus pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, o sacrifício perfeito do Senhor, tornar-se filho de Deus tem as suas implicações. Ou seja, por sermos filhos de Deus, podemos esperar correção e podemos esperar repreensão, como também disciplina. E graças a Deus por toda a correção, graças a Deus por toda a repreensão, graças a Deus por toda a disciplina que Deus traz sobre nós. O sofrimento, irmãos, é uma realidade que todos nós temos que suportar nesta vida. Não há crente sem sofrimento. Não há outra forma de nós aprendermos a obediência senão pelo sofrimento que as muitas correções, repreensões e disciplinas que o Senhor traz sobre nós. O verso 4
Isso aqui é meu. O verso 24, melhor dizendo, diz que na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos, aguardamos. Irmãos, todos nós, até o fim das nossas vidas, iremos sofrer. Mas quando o Senhor Jesus vier sobre as nuvens, e essa é a esperança que o texto traz para nós, quando Jesus vier sobre as nuvens, todos aqueles que foram feitos filhos de Deus, pelo seu sacrifício, receberão a recompensa de todos os seus sofrimentos durante a vida, todos os seus sofrimentos vividos e por toda a obediente submissão em toda a correção, repreensão e disciplinas aplicadas pelo soberano Deus para o bem espiritual de todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. E é por essa razão que nós lutamos, é por essa razão que nós perseveramos no caminho e aguardamos a glória que está para ser revelada na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando olhamos para a volta do nosso Senhor, mesmo não podendo enxergar a beleza e o momento glorioso desse evento, nós encontramos a nossa esperança e pacientemente esperamos a revelação deste dia. Porque diz o texto, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Irmãos, Paulo escreveu aos Tessalonicenses palavras de conforto, encorajamento, quando aquela igreja passava por muitos sofrimentos. E em sua segunda carta ele disse: e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. O apóstolo João, preso na ilha de Patmos, ele escreveu: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Irmãos, João, já idoso, ainda sentia as implicações de ser filho de Deus pela obra de Cristo Jesus e do Espírito Santo. E a pergunta que fazemos: qual é o alívio de João no meio de tanto sofrimento? Qual é o alívio de João? Ele mesmo responde dizendo que era companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus Cristo. Irmãos, tanto João quanto os Tessalonicenses perseveravam porque encontraram a esperança, aguardando pacientemente a volta do Redentor Jesus Cristo, a volta do Senhor Jesus Cristo. E a pergunta que devemos fazer para cada um de nós, que você deve fazer para si mesmo: qual é o alívio que sentimos em meio a tanto sofrimento? Qual é o alívio que sentimos em meio a tantas batalhas, a tantos confrontos, a tantas aflições, a tantas tribulações? Qual é o conforto e consolo que podemos sentir diante de tantas adversidades, de tantas provações que nós vivemos nesta vida? Às vezes perdas, às vezes danos, às vezes perdas irreparáveis, irmãos. A resposta é que sabemos que estamos justificados e reconciliados com Deus. Esse é o alívio que nós temos, e reconciliados por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, diz o apóstolo Paulo, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu por nós. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. O pastor citou aqui
Romanos capítulo 1, verso 16, que diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todos os que creem. O verso 17 diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Um dia eu preguei nesse sermão, em Romanos 1, 17, desse texto, melhor dizendo, e eu disse que o nosso pecado precisava de uma justa punição, e a justa punição que ele recebeu, a justa punição que o seu pecado recebeu, que o nosso pecado recebeu, que o meu pecado recebeu, foi através de Jesus Cristo. Foi através do sacrifício do Senhor Jesus. O Senhor Jesus pagou completamente tudo que a lei exigia e tudo que a lei exige, e já não resta mais oferta pelo pecado, irmãos, porque todos os nossos pecados foram colocados sobre uma única oferta, uma oferta perfeita, uma oferta chamada Jesus Cristo. Amém. E toda a dívida foi paga, e o seu sacrifício passou a ser o meu sacrifício. O seu sacrifício, a justiça feita na cruz foi imputada a nós. É como se nós tivéssemos feito, ou seja, o sacrifício, a justiça do Senhor Jesus Cristo foi creditada a você. Foi creditada a todos aqueles que Deus chamou, e por isso é que o Senhor Jesus perdoa os nossos pecados, todos os nossos pecados e todas as nossas iniquidades, e deles Ele jamais se lembra. Deus olha para você como se você nunca tivesse pecado. Por causa do sangue de Cristo, por causa da cruz de Cristo, por causa da obra perfeita do Senhor Jesus Cristo. Toda vez que eu me lembro disso, não tem como me conter, me derramo em lágrimas. Eu tenho que me segurar aqui. Paulo, no capítulo 8, o texto que nós lemos, de 18 a 25, nos mostra que nós podemos viver pela fé em nosso Senhor Jesus até que Ele volte. Todos os crentes, irmãos, estão caminhando na contramão do mundo. Por isso que eu disse no início que nós vivemos tempos difíceis. E não foi diferente em nenhuma época, nem no Antigo e nem no Novo Testamento. Todos nós caminhamos na contramão do mundo. Aqui não é o nosso lugar. Você não é cidadão desse lugar. Aqui não é o nosso lugar. Esse tempo de vida que nós temos aqui nessa terra é um tempo de peregrinação. É passageiro, é um tempo de cativeiro, é um tempo de exílio, e onde nos sentimos desconfortados porque nós somos estranhos neste mundo. Eu disse outro dia na igreja, eu disse: você é um ET. Você é um extraterrestre. Porque eu não sou deste mundo, eu não pertenço a esse mundo, eu não sou cidadão deste mundo. Irmãos, todos nós dizemos quando voltamos para casa depois de alguns dias de férias, que não há nada melhor do que voltar para casa, porque é na nossa casa que nós nos sentimos bem, é na nossa casa que nós nos sentimos confortáveis, porque por mais que seja prazerosa a viagem, por mais que seja uma boa viagem, nunca nós vamos nos sentir à vontade, confortáveis, fora da nossa casa. Nós estamos neste mundo fora da nossa casa. A vida do crente neste mundo é uma vida fora de sua casa. Nós estamos voltando para casa. Não importam as tribulações e a intensidade das nossas aflições, não importam as perseguições e as dificuldades que a igreja vive, todos nós podemos encontrar consolo e conforto nas palavras de Paulo, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Amém. Irmãos, estamos voltando para o nosso lar,
Estamos voltando para a casa do Pai, e por isso nós podemos viver pela fé durante o tempo de sofrimento, de aflições, de provações, de perda, de danos, até chegarmos diante dos portões da glória de Deus. Se você crê no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação, você jamais terá motivo para se envergonhar do Senhor Jesus. E nem jamais teremos por que nos envergonhar do exercício diário da nossa fé. Desse exercício diário, porque a esperança não confunde, diz o apóstolo Paulo lá no capítulo 5. Ela não confunde, não teremos nunca que nos envergonhar da nossa esperança em Cristo, porque ela jamais irá nos desapontar, jamais ficaremos desapontados com o Senhor Jesus Cristo. Contemplai-o e sereis iluminados, diz o Salmo 34, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Jamais. Irmãos, não estamos nessa vida com a intenção de fixarmos residência nessa terra. Às vezes nós vivemos como se nós pudéssemos fixar residência nesse mundo. Ninguém irá fixar residência, mesmo porque se a nossa intenção fosse essa, nós seríamos o mais infeliz de todos os homens, de todas as criaturas, de todos os seres humanos, e no final nós iríamos ficar tremendamente desapontados com esta vida. Tremendamente. Todos os ímpios, todos os crentes terão um fim, e nenhum, por mais que se esforce, não vai conseguir livrar-se do salário do pecado, que é a morte. Mas a diferença, irmãos, daqueles que estão em Cristo Jesus e aqueles que insistem numa busca por prazer e contentamento apenas nesta vida, a diferença é que aqueles que esperam em Jesus jamais ficarão desapontados ou envergonhados. Jamais, porque diz o apóstolo Paulo: para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Irmãos, eu não deposito as minhas esperanças nesta vida. As minhas esperanças em Cristo Jesus, elas não se limitam a esta vida, mas elas vão além deste mundo caído, corrompido, depravado, condenado, porque se as minhas esperanças em Cristo, diz Paulo, se limitar a esta vida, eu serei o mais infeliz de todos os homens. Irmãos, como será glorioso aquele dia em que você partir, em que eu partir dessa vida, e na glória eterna nós passarmos pelos portões eternos, pelos portões celestiais, e corremos para os braços do nosso Redentor Jesus Cristo. Às vezes nós reclamamos a vida, às vezes até murmuramos, porque a vida está difícil, porque a vida está dura, mas quando falamos de morrer, você diz: não, está ruim, mas está bom. Mas se você pudesse ser transportado para o momento em que você vai passar pelos portões celestiais, você não ficaria aqui nem mais um segundo. Se você pudesse ser transportado para o momento da volta do Senhor Jesus Cristo e poder sentir a emoção, o calor, a alegria, o amor, você não ficaria aqui nem mais um segundo. Eu tenho passado por muitas aflições, eu sei o que é sentir angústias do inferno, eu sei o que é isso, e talvez você também sabe. Eu sei que, como você, eu tenho travado batalhas contra o inimigo da minha alma, talvez não com ele pessoalmente, talvez com os seus mandados. E, irmãos, o Senhor não tem me poupado e não poupará nenhum de nós dos ataques do mundo, da carne e do diabo. Nenhum. Às vezes nós achamos que não vamos suportar, mas o Senhor nunca deixa de lançar os flashes da graça dele sobre nós. Às vezes nós achamos que chegamos ao fundo do poço
E o Senhor nunca deixa de lançar os flashes da sua graça. Nós lidamos com dúvidas, nós lidamos com medos, nós lidamos com temores, mas aquele que derramou o seu sangue para nos resgatar e nos atraiu a Ele, não tem nos desapontado, não tem nos desamparado e muito menos nos envergonhado. E eu creio que você o ama como eu também o amo, e eu quero amá-lo por toda a minha vida, e eu quero a sua plenitude. Eu não quero só ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser invadido pelo Espírito Santo e transbordar da presença dEle. A igreja precisa disso. Toda a nossa esperança está no Senhor Jesus, e essa esperança não confunde, irmãos. A nossa esperança não está limitada a esta vida, porque nós olhamos para um futuro glorioso, onde o que está para ser revelado naquele dia não tem qualquer precedente, não tem nada que possa ser comparado. Por isso nós sofremos, lutamos com aflições, com tribulações, com angústia, mas não desistimos, não esmorecemos, porque nesse dia, no dia do Senhor, tudo que estiver ao nosso redor será afetado pela glória que será revelada na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Os versículos 19 a 23 nos mostram o que significa esta glória e por que os sofrimentos desse tempo presente não podem ser comparados a isso. Diz o verso: a ardente expectativa da criação, verso 19, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Irmãos, todos que creem no Senhor Jesus devem aguardar ardentemente a volta do seu Filho. A revelação dos filhos de Deus que toda a criação está aguardando é a ressurreição física daqueles que morreram em Cristo Jesus. E nesse dia nós teremos um corpo ressurreto, sem defeito, sem a deformação do pecado, sem a corrupção que o pecado trouxe sobre todo filho de Adão, e toda a criação está na expectativa deste dia. E por quê? É a pergunta. Os versos seguintes nos dizem: porque a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. O verso 23 diz que temos as primícias do Espírito. Irmãos, isso significa que nós podemos esperar a total redenção do nosso corpo, porque o Espírito Santo da promessa é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória, diz Paulo. E mesmo enquanto cristãos, irmãos, tenhamos agora as primícias do Espírito, nós continuamos gemendo, continuamos no aguardo da redenção do nosso corpo, e toda a criação está gemendo junto conosco. E a pergunta é: por que nós gememos? Por que nós gememos? Gememos, irmãos, porque tudo que foi criado por Deus foi afetado pelo poder do pecado. Tudo. O seu pecado tem um salário, como nós falamos, que é a morte. Mas toda a criação foi afetada pelo seu pecado, pelo meu pecado. Jesus teve que gemer no Getsêmani e durante toda a sua vida por causa do meu pecado e do seu pecado. Lucas diz que enquanto Jesus estava no jardim, ele sofreu agonia, que o seu suor se transformou em sangue. Em Mateus diz que o Senhor Jesus começou a entristecer-se e a angustiar-se, e ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, disse o Senhor Jesus. O menor versículo da Bíblia, pelo menos é o que dizem, diz que Jesus chorou. Irmãos, o Senhor Jesus chorou porque aquele que ele mesmo havia criado, aquele que ele amava, agora estava pagando o preço, pagando o salário do pecado, que é a morte.
Um servo de Deus do passado, já na glória eterna, Francis Schaeffer, diz que nesse momento do choro do Senhor, diante do túmulo de Lázaro, havia ira no Senhor, porque ele estava irado contra todo o sofrimento e todas as anormalidades que o mundo foi entregue por causa do pecado. É por isso que o Senhor Jesus chorou, e até mesmo nós ainda que temos as primícias do Espírito, irmão, nós gememos da mesma forma como o nosso Senhor o fez quando vemos todo o sofrimento ao nosso redor e todo o sofrimento dentro de nós. Mas assim como você geme, nós gememos, o povo de Deus geme, toda a criação também geme esperando a revelação dos filhos de Deus. Como eu disse anteriormente, o seu pecado tem um salário que é morte, mas toda a criação foi afetada pelo nosso pecado. Nós pecamos, eu pequei e você pecou, mas a criação não pecou. A criação não, irmãos. Preste atenção. Lá em casa, Sibeli vai chorar quando eu vou falar isso. Lá em casa nós temos 3 animais, 2 gatinhos, uma gatinha, um gatinho e um cachorro. 3 animais. E quando nós fomos embora de Barueri para Juquiá, nós tínhamos só o Lion e o Tom, os gatinhos. E no ano de 2014, irmão, nós perdemos o Lion em janeiro e o Tom em julho. E ainda que pareça ridículo aos olhos de alguns, e lá na minha igreja um irmão até pediu perdão porque ele chorou quando morreu a cachorrinha dele. Ainda que pareça ridículo aos olhos de alguns, irmãos, essa deveria ser a ordem natural das coisas se nós não tivéssemos quebrado o relacionamento com a natureza por causa do pecado. Ou seja, nós nos apegamos tanto aos nossos animais que parece que eles fazem parte da família. E quando eles morrem, nós choramos. Nós choramos. E no dia que o Lion morreu, eu fiz questão de escrever alguma coisa no Facebook da Sibeli, porque eu não tenho Facebook, viu, gente? Eu disse assim: esse gatinho veio para a nossa família e eu não imaginava que ele seria tão especial para nós. Eu disse mais, que nós tivemos muitas alegrias com ele. Ele era carinhoso, às vezes um pouco irritado, mas sempre no nosso perto. E lá em casa a gente diz assim, Gabriela quando era pequenininha dizia: papai, vem no meu perto. Ela não falava, vem perto de mim. O Laio sempre no nosso perto. Mas eu disse, ele morreu e fica só a saudade. Parece ridículo isso para alguns talvez. E quem sabe, eu disse, pastor, não se escandalize. Eu disse, quem sabe um dia, ou quando Jesus vier para redimir a natureza e julgar as nações e nos dar um novo céu e uma nova terra, nós possamos nos encontrar com Lion e com Tom. Mas eu disse, eu não creio em ressurreição de animais. Eu não creio, irmãos. Eu apenas creio na infinita bondade e misericórdia de Deus, porque por nos amar tanto, talvez na glória eterna são só conjecturas. Talvez na glória eterna Ele me dê o Lion e o Tom, por me amar tanto, para conviver comigo na glória eterna. Nós teremos os animais na glória eterna, no novo céu e na nova terra. Eu estou dizendo isso, irmãos, para dizer que, novamente, não foi a natureza que pecou. Não foi a criação que pecou. Fomos nós que pecamos. Fomos nós que pecamos. O gemido da criação, irmãos, abrange a sua totalidade. Eu disse outro dia que até mesmo o coqueiro anão que eu tenho no quintal, no jardim da minha casa, ele também sofre e geme. Ele não é capaz de chegar à sua perfeita produção de frutos. Todo ano eu tenho que adubá-lo se eu quiser tomar água de coco. Todo ano eu tenho que colocar sal. Não sei se é superstição, eles me disseram que funciona, mas eu coloquei o sal lá. Todo ano eu tenho que colocar sal no pé do coqueiro.
porque ele foi afetado pelo pecado que nós cometemos, irmãos. É a criação que geme, é a criação que sofre. Deus, ele se importa com toda a criação, e nós também temos bons motivos para nos importar com ela. E os nossos maiores lamentos devem ser reservados à humanidade perdida, e não, melhor, e mais sofrida, mas não menos motivos nós temos para chorar também pelos sofrimentos da criação. O tempo de vida que nós temos nessa terra, irmão, será cercado por sofrimentos, gemidos, são provações, angústias, mas ainda que o pecado tenha afetado toda a criação, tudo aponta para um futuro. Tudo aponta para um futuro, o dia glorioso que aguardamos, quando acontecerá a redenção do nosso corpo e, consequentemente, a restauração da criação no dia de Cristo Jesus. Irmãos, no tempo que resta de nossas vidas, nós devemos viver para Deus, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seguros e firmados no penhor da nossa herança, o Espírito Santo de Deus. E nesse tempo não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. E Paulo ainda diz: se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos da carne, certamente vivereis. Irmãos, ainda que gememos no nosso íntimo, nós aguardamos a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Mesmo em meio a tantas lutas e sofrimentos, já estou terminando. Mesmo em meio a tantas lutas e sofrimentos, nós continuamos aguardando esse dia. E enquanto esse dia não chega, irmãos, nós devemos nos lembrar das palavras do apóstolo Paulo: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Viva pela fé em Cristo Jesus. Viva pela fé. Viva pela fé no Filho de Deus, viva pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo, e tenha certeza de que você jamais será envergonhado pela sua fé. Você jamais será desapontado pela sua fé ou pela esperança que você tem no Senhor Jesus, e quando Cristo se manifestar entre as nuvens, nenhum de nós sentiremos vergonha de termos colocado no Senhor Jesus Cristo toda a nossa esperança, por termos vivido toda a nossa vida pela fé em Jesus Cristo, porque a nossa salvação em Cristo Jesus terá atingido a sua gloriosa consumação, irmãos. Quando eu conversei com o pastor Edinaldo, ele disse para mim que estava tratando de alguns temas na igreja durante o mês, é isso, né, pastor? E ele disse: olha, o seu tema é viva um milagre pessoal. Viva um milagre pessoal. Diante do que nós falamos hoje, irmãos, diante do que a palavra nos revela, eu diria para você: viva o milagre pessoal. Viva o milagre pessoal. Se a sua alegria se limitar apenas a esta vida, se a sua esperança se limitar apenas a esta vida, você vai ser o mais infeliz de todos os homens, de todas as mulheres, de todas as pessoas. Paulo, falando aos Filipenses, ele diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Quando Paulo diz vivei acima de tudo, ele quer dizer que nós temos uma outra cidadania, que nós não pertencemos a esse mundo, e com essa cidadania, por pertencermos a uma outra pátria, nós temos que viver de maneira coerente com a profissão de fé que nós temos, com a fé que nós professamos, irmãos. Cristo Jesus não tinha obrigação nenhuma de fazer nada por nós, absolutamente nada. Mas veja,
Ele nos amou e nos reservou um futuro glorioso. Você merecia o inferno e Deus te deu o céu. Você merecia ira e Deus te deu amor. Você merecia condenação e Deus te deu justificação através de Cristo Jesus. Aleluia. Viva esse milagre, pessoal. Olhe para o futuro, olhe para a glória que está ainda para ser revelada em sua vida, em nossas vidas, na vida do povo de Deus. Talvez se eu fosse dar um outro tema a esse sermão, eu diria que a nossa esperança em Cristo jamais nos envergonhará. Jamais nos envergonhará. Fomos salvos, irmãos, para viver esperançosos numa glória que ainda está para ser revelada. Não me importa o que essa vida traga para mim, não importam os sofrimentos, as dificuldades, as adversidades. O maior bem que eu tenho chama-se Jesus Cristo. Aleluia. O maior bem que você pode ter chama-se Jesus Cristo. E é nele que nós devemos viver, é nele que nós temos que nos derramar, é nele que nós temos que buscar toda a nossa esperança e vivemos pensando que nós somos cidadãos de outra pátria. Nós não somos cidadãos desse mundo, nós somos cidadãos do céu, e Jesus vai um dia voltar, irmãos. Um dia eu estava num acampamento e um preletor do acampamento disse assim: quando você olha para a cruz, você percebe o quanto nós somos valorosos. Eu pensei comigo, não. Quando eu olho para a cruz do Calvário, eu percebo o quanto eu sou desprezível. Porque o meu pecado levou um Deus a morrer na cruz do Calvário, a ser humilhado em sua encarnação, a ser humilhado em sua vida, a morrer, padecer na cruz, a sangrar na cruz, para me salvar, me dar esperança numa glória que ainda há de ser revelada em nós e que nós não podemos imaginar o que pode ser isso. Viva esse milagre, pessoal. Amém. Viva esse milagre, pessoal. Que Deus os abençoe, irmãos. Amém. Amém. Eu não disse antes, mas enquanto o coral vem à frente, eu agradeço ao pastor pela oportunidade, pelo conselho, e clamo as bênçãos de Deus sobre esta igreja, sobre o pastor, sua família e sobre este conselho. Amém. Amém. Que Deus coloque fogo, ainda mais fogo, no púlpito e nos bancos, para a glória dele. Amém. Amém.